Seriedade, galera, chegou o dia hoje. Fluminense e River Plate, Copa Libertadores da América. Será que o Fluminense ganha? Vem com a gente aqui no pré-jogo de hoje. Então é isso, galera, seriedade, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Cerro Flu, Rafael Serrote falando com vocês. Desde já te peço novamente, se inscreve aí no canal, deixa o seu like logo aqui no início do vídeo, porque depois você vai esquecer. Então não se esquece não, vai lá, se inscreve aí no canal, deixa seu like e vamos com a gente aqui nesse pré-jogo de hoje, que finalmente chegou Fluminense e River Plate, o jogo de volta, o jogo de vida ou morte para o River Plate hoje lá na Argentina. E a gente vai de notícias do Flu, sabendo aí como é que vai ser a provável escalação, as coisas que vão acontecer, as informações que estão pipocando lá na Argentina. Vem conferir comigo aqui um pouquinho do que está acontecendo. E a notícia boa pra gente é que o Nino, depois de ter se machucado no jogo de domingo contra o Bragantino, parece que está tudo bem com ele, ele vai para jogo amanhã. Nino deve viajar, que já está lá na Argentina, e deve ser titular contra o River Plate, né? Fernando Diniz vai repetir a mesma equipe que venceu o Bragantino por 2-1 no domingo no Maracanã. Então, assim, a gente já viu que a torcida tá pegando no pé aí de Martinelli, né? Que meio que depois do jogo do Bragantino, lá no segundo tempo, principalmente, começaram a pegar no pé dele. A gente viu que o Felipe Melo fez até um vídeo, né, lá no vestiário, enaltecendo o Martinelli. E é isso, a gente tem que tentar somar, mesmo a gente não gostando, né, das atuações, porque ele está meio mais, ele está jogando mais defensivamente do que ofensivamente, né? E isso vem irritando o torcedor na arquibancada. Mas tem que ter paciência, que a gente não está com o nosso time completo, a gente não está com nossos titulares, a gente não está com os jogadores que a gente está acostumado a jogar. Eles também estão se adaptando a essa realidade de Guga, de Pirani, de Lima e de Martinelli. E a gente tem que ter paciência e torcer para esses caras que estão vestindo a camisa jogar. Assim como o Guga, que também a galera não gosta, assim como o Lima. É eles que estão entrando em campo, eles que estão tendo que jogar, eles que estão fazendo a diferença ou não. Então esses foram relacionados para o jogo de hoje, contra o River Plate às 21h30. Goleiro, Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes. Defensores, Alexandre Jesus, David Braz, Felipe Melo, Guga, João Henrique, Luan Freitas, Manuel, Nino e Samuel Xavier. Meias com André, Edinho, Gabriel Pirani, Giovani, John Arias, Lima, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Thiago Santos. Atacantes, Alain, Germancano, Isaac, John Kennedy e Lelê. Então a gente vê aí que a gente tem o Luan Freitas, a gente tem o Esquerdinha, a galera tá pedindo a Esquerdinha para jogar, a esquerda. Cara, a gente já conhece nosso treinador, ele é meio cabeçudo nessas paradas, a gente vai ter que aceitar. Tomara que mais para frente ele comece a jogar, comece a até jogar bem, que ele possa ter mais oportunidades, assim como ele jogou na altitude, que ele possa jogar aqui embaixo também. A gente fez uma live aqui no canal falando sobre isso ontem, com a galera aqui. A live foi muito boa, inclusive, se você vai lá no vídeo aí, clica lá para ver a live. A gente falando justamente isso, jogadores que ele não tá dando muita oportunidade de jogo, né, que só bota na fogueira em jogos tipo Fla-Flu ou Altitude, mas quando é aqui no Maracanã, por exemplo, contra o Bragantino, eles não têm jogado. E é isso. A gente vai de Alain, Germancano, Isaac e John Kennedy. Pode ser que a gente consiga aí espetar o Isaac e o John Kennedy para um possível contra-ataque, um jogo rápido, porque o River precisa de ganhar esse jogo, precisa vir para frente. Então, a gente pode ser que a gente acelere o jogo nesses contra-ataques assim. Então, vamos aí a provável, né, escalação para hoje desse jogo. Uma provável escalação para o jogo de amanhã talvez seja essa, né? Talvez o Diniz não venha com 3 atacantes, venha com 2 para tentar manter mais o meio de campo ali congestionado, tentando segurar um pouco o River, né? E talvez venha de 4-4-2. Provável escalação do Fluminense contra o River Plate de 4-4-2. Né? A gente não tem certeza, mas a gente chuta que ele possa estar fazendo isso. Que foi até assim que ele meio que terminou o jogo lá, em momentos contra o Bragantino, ele até colocou o jogo assim. Então, goleiro, provavelmente titular absoluto, é o Fábio. Lateral, Samuel Xavier, que não voltou de boa forma desde que se recuperou de lesão, mas segue titular, até porque a gente não tem um reserva ainda para ele. O Nino foi convocado pela seleção, estava na dúvida se ia jogar ou não,
mas provável que vai jogar, pelo todos os comentários que a gente tem visto. Felipe Melo volta para a zaga, com o Manuel ainda se recuperando da forma física. A gente vê que o Manuel ainda entra, mas ainda não entra tão bem quanto deveria entrar. E o Guga, com a lesão de Marcelo, continua na lateral, né? E o Alexander também. Então o Diniz improvisa o Guga ali na lateral. É uma coisa que vem incomodando de muitos torcedores aí durante os jogos, mas a gente não tem muito o que fazer, né? A gente poderia colocar o esquerdinha, foi até o nosso assunto de ontem na live, mas o Diniz ele não quer mudar, ele quer deixar o Guga ali, que na cabeça dele tem mais rodagem, né? Tem dá mais segurança. André, titular absoluto, a gente não precisa nem falar, e Martinelli, que também não voltou ainda tão bem, quer dizer, já está até bem fisicamente, mas é a característica dele mesmo de jogar mais retrancado, mais defensivamente, e talvez seja até uma função que o Diniz manda ele estar fazendo. O Lima, que é um jogador aí que está rodando praticamente o campo todo, ele tem atacado muito agora ultimamente, e às vezes ele até falha nisso também por causa da marcação, que deixa meio exposta, mas acredito que amanhã ele vai ser um volante mais conciso, né? Paulo Henrique Ganso, titular absoluto, John Arias e Germancano. Cano que não vem de uma fase boa, mesmo contra o jogo contra o Bragantino, ele não jogou tão bem, né? Ele conseguiu perder um gol inacreditável naquele jogo, mas acho que amanhã é o dia dele fazer o L de novo, né? O dia dele tirar essa seca aí, porque ele vai estar na Argentina, no solo dele, jogando contra o River Plate, um time que ele gosta de fazer gol. Eu acho que amanhã tem tudo para ser um dia para ele brilhar aí. Então essa é a provável lista dos relacionados para amanhã. E vamos ver a repercussão que está tendo disso, né, do Fluminense, dos seus torcedores na Argentina com esse jogo de hoje. O Diário Esportivo Olé lá da Argentina vem falando muito desse jogo, né, que é um jogo importantíssimo para o River, né? O River tem que ganhar ou ganhar. Porque se ele perde, ele já fica praticamente fora da segunda fase. E empate ainda vai ter que lutar muito, depender até de resultado se bobear. E mostra que a loucura, né, que a torcida do Fluminense está fazendo, indo para a Argentina com cerca de 3.500 torcedores para lá. Diz que a loucura da torcida do Fluminense no avião esperada para a visita do River. Né? A gente tem uns vídeos aí circulando na internet, a galera lá dentro do avião comemorando, fazendo cânticos na torcida. Né? A reportagem vem dizendo a torcida que vem fazendo uma loucura, vem enchendo Buenos Aires. Se você for no Instagram aí, você vai ver várias pessoas, né, confraternizando em restaurante, nas ruas, né, fazendo uma bela festa nas ruas de Buenos Aires até a hora do jogo de hoje. Você vem dizendo que, né, dentro do avião foi pedido silêncio, mas as pessoas não respeitaram. Filmagem do celular, braços erguidos, muitas canções que podem ser conferidas no vídeo até do próprio clube. Nas últimas horas, o preço de R$160, assim que os 2.500 torcedores chegarem no nosso país, deverão retirar os ingressos físicos entre terça e o dia do jogo no Hotel Las Américas, em Libertad. Com a confiança que o Germancano repetirá o feito da derrota de 5-1 para o Brasil, o Fluminense vai, né, com a sua alegria da sua torcida para o Estádio Monumental. Aí vem dizendo aqui, avisa o Fluminense, seus torcedores, né, serão escoltados pela polícia até o Estádio Monumental. E aí vem mostrando aqui, ó, a galera lá confraternizando, lá perto do obelisco, ali ao fundo, com a camisa do Fluminense. É isso, a loucura da torcida. E vem causando assim um certo alvoroço lá para os argentinos, né, que vão para um jogo desesperado, precisando dessa vitória, né. E até vou explicar o que precisa aí, se tiver uma vitória, se um empate ou uma derrota, o que o Fluminense vai precisar para esse jogo de hoje mais tarde. Então vamos ao atual cenário que o Fluminense pode proporcionar hoje durante o jogo. Né? Vídeos cenários da América para se classificar hoje bem ou não na Copa Libertadores. Se vencer o River Plate, o Fluminense garante a classificação, ainda garantirá o prêmio de primeiro lugar no grupo se o The Strongest não vencer o Sport Cristal na Bolívia. Então, assim, se o Fluminense ganha e o Sport Cristal e o The Strongest não vencer o Sport Cristal, o Fluminense vai passar em primeiro. E provável até de ganhar no próximo jogo aqui no Maracanã ser o primeiro geral, o que vai facilitar a nossa vida sempre decidindo os jogos no Maracanã. Então, assim, é importante a gente ganhar. Se a gente vai ganhar, não sei, porque é um jogo realmente muito difícil, né? Cerca de
80 mil pessoas vão estar lá no Monumental, aquilo vai ser um caldeirão hoje. Então é um jogo difícil, o Fluminense não está com o time completo, não vem jogando bem, né? A gente ganhou do Bragantino, mas a gente ainda tomou sufoco do Bragantino. Então se a gente ganha, é um passo importante para a gente ser até primeiro geral aí na classificação. Se empata com o River Plate, o Fluminense garante a classificação, fica precisando de mais uma vitória na rodada final para ser líder do grupo, sem depender dos outros resultados. Um empate contra o Sport Cristal deixará o Fluminense em primeiro se o The Strong não vencer as outras duas partidas. Ou seja, mesmo se empatar amanhã ou empatar com o Sport Cristal no Maracanã, se o The Strong não ganhar os jogos dele, o Fluminense ainda assim passa em primeiro do grupo, né? Mas eu posso até contar com esse empate aqui, mas o empate contra o Cristal não existe, né? O Fluminense tem que ganhar do Sport Cristal aqui no Maracanã de qualquer jeito. Se perder do River e se o The Strong vencer o Sport Cristal, o Fluminense só perderia a vaga nas oitavas se for derrotado pelo Sport Cristal na rodada final. E se o River Plate vencer o The Strong. Mesmo assim, esse resultado ainda precisaria de uma combinação em que os bolivianos ficassem com mais saldos de gols que o Fluminense, que hoje é de 6-1 a favor. Então, assim, o cenário de perder, que é um cenário que não é nenhum absurdo, a gente precisa ganhar do Sport Cristal aqui no Maracanã. Esse jogo não tem outro resultado a não ser somar mais 3 pontos, que vai garantir a gente ainda em primeiro lugar do grupo. Agora, se a gente perde para o River, perde para o Cristal, provavelmente a gente fica até fora. Ou se a gente perde ou empata aqui no Maracanã, né, porque o Cristal provavelmente já vai vir para cá eliminado. Então a gente tem que fazer esses pontos aqui. Não quero nem cogitar não ter esses 3 pontos do Sport Cristal. Mas se tratando de Fluminense, né, a gente sabe que tudo pode acontecer. Mas esses são os cenários. Todos os cenários são favoráveis à classificação do Fluminense. Agora basta saber se a gente vai se classificar em primeiro ou segundo do grupo, né? Pode ainda não se classificar, mas aí é para tudo dar ruim. Filho. Então bate na madeira aí que classificação a gente vai se classificar. Agora a gente tem que saber se vai se classificar em primeiro, ou em primeiro geral, ou segundo do grupo. E tá aí algumas das informações que a gente precisa. Desde já então te peço aí, agradeço por estar assistindo mais um vídeo. Se inscreve aí no canal do Cerro Flu, deixa seu like e vamos torcer para tudo dar certo hoje. O Fluminense vai vencer, vamos fazer o L se Deus quiser hoje. Até a próxima, seriedade.